meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais um desses nossos encontros especiais de Direito e de Processo Penal, no qual abordamos as grandes novidades trazidas pelo famoso pacote anticrime. Nós já trabalhamos com as alterações propiciadas dentro do Código Penal, tanto na parte geral quanto na parte especial. E agora a gente dá um passo a mais, seguindo o nosso roteiro de aula, para trabalhar com as alterações trazidas para dentro da Lei de Execuções Penais, a famosa LEP, Lei 7.210 de 84. Vem comigo para a tela, para a gente ver o breve roteiro do que a gente vai trabalhar aqui dentro. Falando ainda sobre o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora no início do ano de 2020. Já vencemos, como visto, tanto o tópico 1 quanto o tópico 2. As alterações na parte geral do Código e as da parte especial. Inauguramos então o tópico 3 do nosso arcabouço de conteúdos, falando das alterações na Lei de Execuções Penais. Apenas para lembrar, Lei 7.210 de 84, a nossa LEP, traz uma série de premissas relevantes sobre a execução tanto da pena privativa de liberdade quanto da pena restritiva de direito e da pena de multa. A Lei de Execução Penal, vale lembrar, trabalha com uma série de direitos do preso, assim como também deveres. Fala, por exemplo, das faltas disciplinares, das sanções disciplinares. A Lei de Execução Penal disciplina temas como progressão de regime, regressão de regime, saída temporária, monitoramento eletrônico. Trata-se de uma lei de especial relevância para todos nós operadores do direito, especialmente para quem atua nessa área do direito penal. E, como eu disse, o pacote anticrime propiciou uma série de alterações na nossa Lei de Execução Penal. E aqui na tela quero destacar quais são elas. Quais são essas grandes alterações? Em primeiro lugar, no tocante à classificação do condenado, a identificação criminal e o famoso Banco Nacional de Perfil Genético. Vamos falar um pouco sobre isso. Alterou também uma questão inerente às faltas disciplinares e ao RDD, o famoso Regime Disciplinar Diferenciado. Mas me parece que, sem sombra de dúvidas, uma das mais significativas alterações foi no capítulo da progressão de regime. Aqui nós vamos nos ater de maneira especial. E por fim, uma última dica, alterações que foram trazidas pelo pacote anticrime para um instituto, que é um benefício na verdade, chamado saída temporária. Meus queridos amigos, é esse o roteiro que a gente segue para a abordagem do tema. Sem perder tempo, já vamos para o primeiro tópico. 3.1 do nosso roteirinho de aula, classificação do condenado. Estou me valendo aqui da terminologia da própria legislação, tá bem? Veja só. Nós sabemos que a execução da pena tem que ser individualizada. Trata-se de uma premissa constitucional. Lembra lá do artigo 5º? Artigo 5º, 56, salvo engano. Artigo 5º, salvo engano, inciso 56 da Constituição. E a Lei de Execução Penal repete esta premissa. A ideia de que a execução tem que ser individualizada. O artigo 5º da Lei de Execução Penal fala sobre isso. Ele diz que os condenados devem ser classificados segundo seus antecedentes, personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Então é uma premissa que rege a execução da pena. E essa classificação mencionada pela LEP é feita através de uma comissão. Olha que legal! Aqui eu faço referência ao artigo 6º da Lei de Execução Penal, que fala da Comissão Técnica de Classificação. Esta Comissão Técnica de Classificação é que é responsável por elaborar aquilo que se chama de programa individualizador da execução da pena. Nesta linha, por exemplo, existe a possibilidade de realização do famigerado, exame criminológico. E aí faço referência ao artigo 8º da Lei de Execução Penal, o famoso e tão criticado exame criminológico. E é nesta linha de classificação, de individualização, que existe a possibilidade de coleta do perfil genético
exatamente como forma de identificação criminal. E aí, meus amigos, eu faço especial referência a uma lei. A Lei 12.037 de 90, que fiz questão aqui até de trazer aqui na tela para os amigos. A Lei 12.037 de 90, que é a lei da identificação criminal, né? Dispõe sobre a identificação criminal e vem a regulamentar o artigo 5º, 58 da Constituição. Essa lei é importante. Ela sofreu uma significativa alteração no ano de 2012. Uma outra lei, que eu também mencionei aqui em tela, a Lei 12.654 de 2012, alterou, trouxe novas premissas para a Lei da Identificação Criminal. E essa mesma lei de 2012 fez incluir dentro da LEP, agora voltamos à Lei de Execução Penal, fez incluir uma letra A no artigo 9º. Hoje, a redação da LEP, artigo 9º, letra A, vem exatamente para disciplinar essa premissa, dizendo que os condenados por crime praticado dolosamente, com violência, de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer um crime hediondo, serão submetidos obrigatoriamente, quero que você preste atenção nessa palavra, à identificação por meio de perfil genético, tá bem? Mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. É exatamente dentro dessa linha, meus queridos amigos, na combinação do artigo 9º, letra A, da Lei de Execução Penal, com a Lei 12.037 de 2009, que fala sobre identificação criminal, que fala sobre perfil genético, essa ideia do perfil genético foi trazida para dentro da LEP, foi trazida para dentro da Lei de Identificação Criminal, por meio dessa leizinha de 2012, 12.654 de 2012. Veio a culminar exatamente nisso aqui, no Banco Nacional de Perfis Genéticos, o que já é uma realidade em nosso país, tá bem? O que já é uma realidade no nosso país. Segundo informações aí ofertadas pelo governo federal, no ano passado, em 2019, nós já tínhamos quase 20 mil casos de perfil genéticos catalogados de sentenciados condenados. A grande crítica e o grande problema relacionado a esse tema, você já pode até imaginar onde está, né? Aqui, ó, nessa palavra. Serão submetidos obrigatoriamente à identificação por meio de perfil genético. Você diz, professor, mas nem dói. Não dói, mas não é em você, diria o amigo. O problema, meus amigos, é que a gente não pode esquecer que existe um primado maior que veda, que proíbe a autoincriminação. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Você lembra do artigo 5º, inciso, salvo engano, 63 da nossa Constituição Federal? Ninguém é obrigado a se autoincriminar. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E eu vou além. Todos têm o direito à sua autonomia em relação ao seu próprio corpo. Essa garantia de inviolabilidade do próprio corpo. É garantia também do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU. Cito o artigo 4º deste pacto. E também a Convenção Americana de Direitos Humanos, o famoso Pacto de São José da Costa Rica, o artigo 8º, item 2, a linha G, fala sobre isso. Com base nessas premissas, cria-se um problema a partir do momento em que o legislador infraconstitucional brasileiro, a nossa Lei de Execução Penal, a nossa Lei de Identificação Criminal, torna compulsória a realização de um exame que necessariamente mexe sobre o corpo do indivíduo, o corpo físico do indivíduo, né? E aí nós temos uma série de críticas que seguem exatamente nesse sentido. Eu trouxe aqui na tela para os amigos uma crítica trazida pelo professor Diego Machado de Carvalho, que diz de maneira bastante proeminente que a utilização do corpo do imputado como forma de aplacar a vontade de verdade em torno de um caso penal
remonta à metodologia inquisitiva. Isso é racionalidade eficientista, supostamente eficientista, né? Ou seja, remete à Idade Média. E me parece que faz todo sentido a crítica trazida pela doutrina nesse sentido. Tanto é assim, meus queridos amigos, que essa ideia de submissão obrigatória à identificação por meio de perfil genético já está sendo questionada no bojo do STF. E aí fiz questão até de trazer na tela um lead case, tá aqui para os amigos, tá bem? Um lead case no recurso extraordinário 973.837, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Esse lead case foi inaugurado, salvo engano, em 2016, mas está parado desde o final do ano passado, concluso com o relator. O interessante é que, neste caso, foi reconhecida a repercussão geral da matéria, que é o tema 905, ao qual nós temos que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, na qual o STF vai verificar, vai decidir se efetivamente existe ou não existe essa mácula constitucional. Ou seja, a briga não é sobre o exame de perfil genético. A princípio não há nada de lícito dele, a ilicitude está na compulsoriedade. Essa é a discussão que vai ser travada, tá bem? Essa é a discussão. Agora, apesar de críticas, existem também defensores. E os defensores gozam de dois argumentos em comum. É muito interessante verificar que todos aqueles que defendem esta compulsoriedade ao exame de perfil genético, todos se baseiam nas duas mesmas premissas. Uma delas, em um interessante caso, julgado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que é o caso Chamber versus Califórnia, de 1966. É esse o caso, um caso paradigmático sobre a análise do tema, na qual a Suprema Corte norte-americana fez uma distinção entre procedimentos coativos que requerem obrigatoriamente a participação ativa do acusado, de outros procedimentos em que o acusado é apenas uma simples fonte passiva de elementos de prova contra si. Veja que a jurisprudência das cortes brasileiras não faz essa análise. Quem faz, repito, é a Suprema Corte norte-americana. E aí, com base nessa distinção entre participação ativa ou fonte passiva de prova, vem a questão da coleta obrigatória de perfis genéticos. A Suprema Corte norte-americana adotou o entendimento de que nessa segunda situação não haveria, a violação do nemo tenetur sine detegere, o princípio de proibição de produzir compulsoriamente prova contra si. Tá bem? Que daí entraria esse caso dos perfis genéticos, assim como tem no artigo 9º, letra A, da nossa Lei de Execução Penal. E um outro exemplo que eles usam para defender a possibilidade compulsória da realização desse exame vem do Conselho da Europa, tá bem? Onde a matéria é tratada, sendo objeto inclusive de algumas recomendações. E aí trouxe uma delas, por exemplo, a recomendação R87, número 15, de 17 de setembro de 1987, tá bem? Pontuado de maneira pormenorizada esse tema, a gente vem então para as nossas conclusões, tá bem? As conclusões são as seguintes: pacote anticrime, com o objetivo de reforçar este instrumento, de dar aso cada vez maior ao Banco Nacional de Perfis Genéticos, veio e deu uma nova redação para alguns dispositivos, tanto do artigo 9º, letra A, da Lei de Execução Penal, quanto para aquela lei de identificação criminal, que a gente já mencionou, a Lei 12.037 de 90. Hoje, meus queridos amigos, a atual redação do artigo 9º, letra A do Código Penal, tem essas particularidades, tá bem? Veja que temos um parágrafo 1º, letra A, um parágrafo 2º, 3º, 4º, vedações nos parágrafos 5º a 7º, e um artigo 8º, também novidade do pacote anticrime, dizendo que constitui falta grave se o preso condenado se recusa a submeter ao procedimento de identificação por perfil genético. Veja que este parágrafo 8º em especial é uma forma de coibir, forçar mesmo, o condenado a fazer o exame, porque se ele não fizer, ele estará cometendo uma falta grave e, de consequência,
se submeterá a todas as idiosincrasias decorrentes do cometimento de uma falta grave, regressão de regime, interrupção de prazo de progressão, perda de dias remidos, ou seja, complica demais a vida do sentenciado. Então, de uma forma bem resumida, voltando um pouquinho, essa era a redação originária, fiz a questão de fazer o antes e o depois. Então, antes do pacote anticrime, era esta a redação pura do artigo 9º, letra A. Com o pacote anticrime, hoje a redação ela manteve o seu caput, manteve o parágrafo 1º e 2º, mas ganhou um parágrafo 1º, letra A, e uns parágrafos 3º, 4º e 8º. Tá bem? Então essa alteração na lei de execução penal trazida pelo pacote anticrime. E ainda sobre esse mesmo tema, já mencionamos a lei 12.037 de 90, e essa também foi alterada. Nós temos agora um artigo 7º, letra A, na lei 12.037, e um artigo 7º, letra C, também nesta lei 12.037 de 2009, lei que fala, como disse, sobre identificação criminal, e alterações essas que foram propiciadas exatamente pelo nosso conhecido pacote anticrime. Meus amigos, era o que continha em relação a essa temática. Trouxe aqui apenas a redação a título complementar, para a qual faço referência. Toda alteração da lei de identificação criminal propiciada pelo pacote anticrime. Fico à disposição dos amigos para qualquer dúvida. Damos por encerrada esta primeira parte da nossa aula de alterações da lei de execução penal. E qualquer dúvida, deixo os meus contatos, Instagram, e-mail, telefone de escritório para eventual emergência. E fico à disposição dos colegas. Daqui a pouco a gente volta para dar continuidade à abordagem dos temas pacote anticrime. Obrigado pela atenção e até já.